Porque o que a tradução ali, ciência, ela é um pouco complexa. Porque você pode muito bem confundir o termo ciência lá da Bíblia com o termo ciência, com a palavra ciência hoje. A ciência moderna que teve o seu apogeu no século XVIII e no século XVII e século XVIII ali, tá? Basicamente isso. Então, quando você traduz ali, por exemplo, para conhecimento, você tira um pouco dessa tensão e você desvia um pouquinho essa possibilidade de erro, porque hoje quando você vai dividir a questão do conhecimento, o conhecimento hoje ele pode ser dividido em pelo menos 4 áreas: conhecimento empírico, conhecimento teológico, conhecimento filosófico e também o conhecimento científico. Lembrando que desses são conhecimentos diferentes, né? Desses o que se opõe entre si, o conhecimento científico e o conhecimento empírico, eles, de alguma forma eles se opõem, né? Pelo menos ali de início, né? E aí você tem hoje o conhecimento sendo dividido em pelo menos 4 áreas. Quando você pega a questão do conhecimento científico, o conhecimento científico, querendo ou não, ele é aquele que domina as demais áreas, né? Você tem aquela preocupação para saber se aquele conhecimento aquela teologia que você está fazendo, aquela explicação que você está fazendo, ela é uma explicação científica e tal. Você tem uma preocupação absurda com isso, uma academia e tal. É essa influência do próprio conhecimento científico. A própria estrutura científica que dominou aí depois do final da Idade Média para cá, né, começaram a se desenvolver isso que a gente chama mais propriamente de conhecimento de ciência moderna, né, apesar de ela ter suas origens um pouco antes. Mas é isso. Quando você pega a ideia do conhecimento, como que foi essa relação do conhecimento, o ser humano com o conhecimento? O ser humano, ele sempre tentou compreender as coisas, a princípio, por uma questão de sobrevivência. Então, eu tento compreender os fenômenos, né, ter conhecimento sobre eles, até mesmo para sobreviver. No início, por exemplo, a questão da chuva, os ventos, os trovões, os relâmpagos, o sol muito distante, a lua, enfim, trazendo luz à noite, o sol de dia. Esses eventos, eles foram classificados como divindades, e aí você oferecia sacrifícios, esses deuses, essas divindades, buscando até mesmo uma certa amizade com esses deuses. Quando vinha chuva demais, então você oferece sacrifício, se está tudo ok, você mantém o sacrifício, as oferendas, enfim, algum tipo de entrega, para que essa relação com esse Deus, com essa divindade, não seja rompida, tá? Isso é uma questão de sobrevivência. Posteriormente, eles começaram a avançar um pouco mais, né, ou seja, aplicando esse conhecimento, tentando estabelecer uma relação com o conhecimento numa relação de sobrevivência, né, uma questão natural, conhecimento natural ali. Depois eles começaram a entender esses fenômenos, e aí se você for para o colo ali dos gregos, os gregos eles foram entendendo esses fenômenos, saindo ali da questão do mito, e começando a explicar boa parte desses fenômenos, até mesmo pela busca do arquê, né? Ali, o arquê, o princípio originador, né? Enfim. E aí você tem cada filósofo apresentando, cada um daqueles pensadores apresentando uma resposta a essa questão, né? Mais natural, explicar tudo através do natural mesmo, através do raciocínio. E aí vão avançando, e aí fechando todo o pacote dos gregos ali, né? Nasce a filosofia, né, ali a questão da ciência em si, nasce ali com a filosofia, e essa filosofia ela vai englobar todo o conhecimento puro, né, e aí tanto na época dos gregos quanto na Idade Média, aquela parte ali onde o cristianismo dominava a Idade Média, naquele período ali. Aí houve em certo momento uma ideia de divisão, né, ou melhor dizendo, de especialização daquele ramo, que era a filosofia, um ramo absurdo, gigante, né, o filósofo conhecia muita coisa, aquele que íamos saber, né? E aí você tem uma parte ali da filosofia, a filosofia natural, e dessa filosofia natural surgiu aquilo que nós chamamos hoje de ciência, a ciência moderna. Então, basicamente é isso. E quando você vai para essa questão da ciência moderna, a ciência, recentemente, ali lá pelo século XVII, se separou aí da filosofia, ficando um campo aí separado mesmo, aí, realmente, né? E aí você tem tudo isso. Aí, quando você vai para a filosofia ficou aí com pelo menos 3 grandes áreas. Tem áreas menores, tem outras divisões, enfim. Mas a filosofia ela ficou, por exemplo, com a área da estética, que é a área que trabalha a beleza, a feiura, essas coisas, né? A área da ética também, uma área muito conhecida, que trabalha aí os comportamentos, toda essa relação, os direitos e deveres, toda essa parte mais humana, né?
que isso nasceu também quando os seres humanos deixaram de explicar as coisas através de Deus e explicaram tudo de forma natural as coisas, né? Ou seja, e focaram mais no ser humano, estudar mais o ser humano em si. Aí você tem outra área da filosofia, a questão ali da lógica, que explica, nesse campo você tem os encadeamentos formais ali das proposições, né, os raciocínios, aquelas partes todas, os argumentos, enfim, e outros. E aí você tem a epistemologia, que é a área do estudo do conhecimento. Tá? Então essas são as grandes áreas aí, e repito, a ciência nasce ali da ramificação da filosofia natural. Tá? Assim, quando você tem essa tradução, você pode muito bem ser induzido ao erro de pensar, repito, que a Bíblia fala sobre a ciência moderna, que na verdade não fala, né? Repito, a Bíblia pode muito bem falar de temas que a ciência já citou e já descobriu agora e confirmou. Beleza, a Bíblia se antecipou, show de bola. Mas não acredito que a Bíblia fale sobre a ciência moderna como a conhecemos hoje. Lógico que eu estou citando ciência moderna, não como a ciência que iniciou no século XVI, ali aquela fase do século XVI, né, explicar tudo, o todo, através das partes. Eu estou englobando ciência moderna, até mesmo ciência pós-moderna que nós temos hoje aqui. Então, basicamente, isso não acredito que a Bíblia tenha falado, se referido à ciência em si. Por isso, o sujeito pode ser induzido. Esse primeiro erro, que é o erro de pensar que a Bíblia falou sobre ciência, e o outro erro é pensar ali o que está escrito, que a ciência vai te induzir a algum tipo de inchaço, né? A ciência enche no sentido de ensoberbece, mas você não consegue explicar que tipo de ciência, qual parte da ciência vai te fazer orgulhoso. Então, quando você traduz ali como conhecimento, você tira muito dessa tensão e você talvez explique melhor a questão ali para as pessoas, porque você já está vivendo num século que trata muito sobre ciência para todo lado, e você tem a tradução bíblica se falando de ciência, você vai ser induzido a pensar que é a mesma coisa, né? Então, basicamente, por isso que considerei que essa tradução da CF, ela pode te induzir a, pelo menos, a esses dois erros aqui, tá? Pensar que a Bíblia fala sobre ciência e pensar que a ciência ela vai te causar algum tipo de mal em termos de orgulho, sem você especificar diretamente qual área da ciência, qual campo da ciência vai te causar isso aqui. Todos ou somente alguns, né? Então, basicamente isso. Eu sei que você está para citar aí Daniel, capítulo 12, né? A ciência se multiplicará, tal. Eu não acredito que nenhum desses termos se refira à ciência moderna, mas ela se refere talvez ao conhecimento do próprio livro, um conhecimento teológico. Essa é a minha visão sobre aquele texto. E, como checkmate, você poderia recorrer a 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8, diz que havendo ciência na CF, né, havendo ciência, desaparecerá. Então, leia lá se alguma coisa desapareceu com o surgimento da ciência ou não, né? Então, seria um checkmate nesse sentido.